Eu sou o professor José Siciliano, sou especialista em anatomia e biomecânica e mestre em saúde da família. A gente vai falar sobre o sistema linfático. O sistema linfático, quando a gente olha para ele, ele é um sistema que ele atua onde? Na recuperação, né, de fluidos corporais, ele atua no sistema imunológico, ele atua na imunidade e ele também atua na parte de síntese de lipídios lá, onde a gente vai ver isso junto com o sistema digestório, quando ele trabalha junto. Quando a gente olha para esse sistema, é interessante que você percebe que ele tem alguns componentes. Quais componentes que tem esse sistema? A gente tem a linfa, que ela vem lá, né, de uma água clara. Se a gente for analisar, é um líquido transparente quando a gente olha para a linfa. A linfa, quando você olha para ela começa lá no espaço intersticial e depois ela cai dentro de alguns vasos. Que vasos são esses? São vasos linfáticos, que eles começam aonde? Lá em capilares linfáticos e vão acabar até em troncos principais lá, em ductos principais, por exemplo, o ducto torácico, é um ducto principal do sistema linfático. Nesse caminho aí, eu tenho os linfonodos, que vão servir para fazer filtragem. E a gente percebe que eu tenho órgãos linfáticos, que é o baço, o timo, as tonsilas, são órgãos linfáticos que atuam aí nesse sistema. A gente percebe também que esse sistema, quando a gente olha para ele, imagina, você vê muitas vezes lá, o indivíduo, quando ele está com um acúmulo de linfa em determinado local, você percebe que ele tem um edema. Então você começa a reduzir esse edema, fazendo com que se jogue de volta para dentro desses vasos. Quando você joga de volta para dentro desses vasos, automaticamente essa linfa ela vai percorrer um caminho, vai cair dentro da nossa circulação. E aí a gente começa a olhar todo esse sistema e alguns outros componentes deles. E aí quando você olha, por exemplo, você tem a célula T. A célula T, ela está lá no timo. Ela vai estar lá no timo e ela vai ser regulada por hormônios tímicos. Quando você chega na fase da adolescência, que você perde, na verdade, o teu timo sofre uma involução, esses hormônios vão ter outros órgãos do corpo que vão assumir essa função, mas eu já tenho a célula T distribuída. E aí você fala dos linfócitos B. Quando eu olho para os linfócitos B, são células de defesa. Na verdade, são células proteicas que são produzidas aonde? Na medula óssea vermelha, e eu tenho medula óssea vermelha e medula óssea amarela, elas são produzidas lá e amadurecidas na medula óssea vermelha, e elas são disparadas para um órgão-alvo que precise desse mecanismo de proteção. Além disso, eu tenho outras estruturas. E aí, por exemplo, você fala dos macrófagos. Os macrófagos, na verdade, eles são lá responsáveis pela fagocitose. Quando eu olho para eles, simplesmente, você vai começar a perceber que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer justamente a decomposição de tecidos mortos, de algumas estruturas, até de corpos estranhos. Ele vai verificar os corpos estranhos, vai identificar que aquilo não é comum ao meu corpo e vai colocar ele em evidência, a gente vai botar assim entre aspas, vai trazer para a superfície para a célula T começar a agir ali, essas células imunológicas. As células dendríticas também são substâncias brancas, são células brancas, que elas têm a função de quê? Na verdade, ali a substância branca que é uma substância de trabalhar aonde também? Na imunidade. Mas ela está em alguns órgãos e ela também está ali na superfície da pele. Além disso, eu tenho as células reticulares, que elas formam um arcabouço, e esse arcabouço ele serve ali para justamente sustentar todo esse sistema, todas essas células que são de extrema importância para o nosso sistema. Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos para vocês!